E a capital cearense conta com construções históricas tombadas que, infelizmente, estão em situação de abandono e sem conservação. Quem já morou ou vive ali no entorno tem receio que essas estruturas fiquem comprometidas, como aconteceu aí no caso do edifício São Pedro. O farol do Mucuripe está estampado na bandeira do Ceará e foi cantado por Ednardo e Belchior. O farol velho e novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, os olhos do mar. A estrutura está aí no bairro Cais do Porto desde 1840 e marcou a nossa história no aspecto físico e na relevância econômica do estado. Isso porque serviu de referência para embarcações que chegavam na capital, até ser desativado há 65 anos. A Defesa Civil interditou por conta do abandono e a população reclama que poucas intervenções foram feitas para preservar a memória dessa antiga construção. O farol passa por esse descaso há quase 40 anos. Então ele teve uma reforma em 1983, quando foi tombado e entregue como museu do farol do Mucuripe, né? E como equipamento turístico. Depois teve uma reforma em 94 por conta da novela Tropicaliente, né? Que foi gravada aqui no Ceará, uma reforma de fachada. E desde então, em 2007, quando ele fechou, não houve mais nenhum tipo de cuidado. Esse ano a gente ouviu falar num valor orçado em 2,6 milhões de reais para fazer o restauro. Mas esse dinheiro vai sair quando, né? O local perdeu toda a majestade. Pouco restou da coroa no alto da estrutura. Os moradores também pedem a qualificação do entorno. Fica assim abandonado pelos órgãos públicos. Assim, que aí tem muita história do meu esposo que foi criado, nascido e criado aqui, que brincava aqui, né? Como muitos moradores antigos aqui, né? Em uma volta pela cidade se avista muitas edificações históricas em situação de descaso. Na Avenida João Pessoa, no bairro Damas, está a imponente Casa do Português, um modelo inovador para os padrões sociais e arquitetônicos da época. Isso é memória. É a história, né? Como é que vai saber as futuras gerações que existiu uma casa dessa aqui há 50, 60 anos atrás, né? Em Fortaleza não tem um canto de maior referência do que a Casa do Português. Especialistas são unânimes na defesa desses prédios como vestígios da história de Fortaleza. O tombamento é muito facilitador porque ele não retira a propriedade, mas em casos extremos, se for necessário, existe até a possibilidade de desapropriação para dar o destino que seja adequado a esse valor e a essa função histórica e social que esses bens podem nos prestar. Uma revitalização que deu muito certo na capital foi a entrega do Complexo Cultural Estação das Artes. E só mostra que esses locais podem ajudar no desenvolvimento da região. Em 2019 a gente teve uma reforma, né? Iniciou uma reforma para dar um novo uso a esse espaço. A estação, que durante tanto tempo foi um espaço de chegadas e partidas, inclusive de onde partiu a primeira locomotiva de Fortaleza, agora faz um convite à permanência, à apreciação da identidade do povo cearense por meio das mais diversas expressões culturais, em espaços assim, renovados. Nós temos a Pinacoteca, temos o Museu Ferroviário, que cuida e fala desse patrimônio ferroviário, né, que a gente falou há pouco. E aqui a gente tem uma produção de várias linguagens e vários segmentos. Então, teatro, dança, música. É assim que tem que ser, né? Vamos às respostas. Em relação ao farol do Mucuripe, a Secretaria da Cultura do Ceará disse que existe um projeto de reforma e restauro para a estrutura. Esse recurso já foi aprovado e licitado. As obras devem começar ainda no primeiro semestre desse ano. Vamos aguardar. E a Prefeitura disse que a Casa do Português faz parte de um conjunto de bens reconhecidos como Patrimônio Cultural de Fortaleza, mas a estrutura é de propriedade particular. Portanto, a preservação e manutenção são de responsabilidade do proprietário.